Boa noite, Sônia. Boa noite, Kelly. Boa noite, Dudu. Boa noite, todo mundo que está aí na live aqui para ouvir um pouco sobre São Luís do Paraitinga. Quero agradecer a Freeway aí pelo convite, realmente de estar aqui na live, de apresentar esse destino que é São Luís do Paraitinga, que eu considero muito especial e peculiar, né? Eu já tenho uns bons anos que frequento e que a gente trabalha com a cidade. Eu quero aproveitar aqui e já apresentar e falar o Dudu, que está aqui com a gente, que ele vai aqui junto comigo, nós vamos aqui desenvolver toda as curiosidades e a história da cidade de São Luís do Paraitinga, que nós vamos, com certeza, quem não conhece, vai ficar realmente bem encantado. São Luís do Paraitinga, a Sônia deu uma introdução muito boa, né? É uma cidade que já chama muito atenção pelo seu casario histórico. E é realmente impressionante quando você vai à cidadezinha de São Luís do Paraitinga, que está a 180 quilômetros de São Paulo, em pleno Vale do Paraíba, né? A gente se impressiona com o número das casas da época colonial e império, né? E a gente se pergunta, poxa, como é que São Luís do Paraitinga conseguiu preservar tão bem esse acervo arquitetônico que é incrível? É uma pergunta que a gente se faz porque o Brasil não é forte e não era forte justamente em valorizar a sua cultura, todo o seu patrimônio. Agora, tudo bem, nós temos nos dias de hoje órgãos eficientes do IPHAN, com o DEFAT do Estado de São Paulo e outros órgãos que preservam. Mas esses órgãos, em muitas cidades, chegou muito tarde, né? Então, depois que as cidades já perderam toda a sua característica antiga. E São Luís não, isso não aconteceu. São Luís não perdeu a característica. É impressionante como o seu casario está em bom estado e justamente por que São Luís, na realidade, conseguiu preservar? Na realidade, porque ela não teve o desenvolvimento industrial que o Vale do Paraíba, das outras cidades, tiveram. Justamente, eu acho que, para nossa vantagem, a cidade conseguiu preservar a sua essência, né? Que são as suas casinhas, os seus casarões, a sua essência rural e ainda, por isso mesmo, que tem o título de cidade caipira, da forma mais simpática que pode se ter, né? Então, é uma cidadezinha tão perto de São Paulo, tão perto do Vale do Paraíba, e que justamente por estar um pouco distante do resto da Dutra, onde está realmente a maior das cidades, e naquela época o próprio Dudu, uma vez, ele lembrou bem, hoje a gente está a 40 quilômetros da cidade de Taubaté, mas antigamente você não tinha estrada, para você fazer esses 40 quilômetros era uma distância muito grande. Então, pela região e pelo fato dela estar um pouco num caminho mais ermo, sem tanto movimento, ela se preservou naturalmente. E aí vieram os órgãos, né? E hoje, por exemplo, São Luís do Paraitinga tem mais de 450 imóveis tombados, né? Então, na realidade, a cidade de São Luís do Paraitinga é uma cidade muito antiga. Ela, na realidade, ela começou através da Trilha do Ouro, que era justamente aonde as pessoas descansavam em São Luís para escoar o ouro que era tirado de Minas Gerais para ir para o litoral e levar esse ouro para a Europa, né? Então, para vocês terem uma ideia, São Luís do Paraitinga recebeu o título de vila em 1773, com 800 pessoas morando. Em 1773. E em 1857, a vila de São Luís do Paraitinga
foi dada como cidade, né? Então, uma cidade fundada em 1857, ainda na época do Império, né? Então, a gente tem até Dom Pedro II, que dormiu na cidade. O Dudu vai contar um pouco para a gente, quando a gente for passar pelos casarios. Tem um busto de Dom Pedro II lá em frente à igreja. Na realidade, Dom Pedro II deu o título de cidade imperial, que era uma honraria para as cidades, deu o título de cidade imperial para São Luís do Paraitinga. E a cidadezinha permaneceu dentro dessa questão do caminho, que era parada para as pessoas, e depois, na realidade, foi se desenvolvendo, e realmente os anos dourados da cidade foi justamente aí o ciclo do café, né? Quando o café saiu do Rio de Janeiro, veio para o estado de São Paulo, para o Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, que foram mais ou menos nos anos 1850 até mais ou menos 1920. Então, todos esses casarios que a gente tem, né, a gente tem mais ou menos dessa época dos anos de ouro da cidade de São Luís do Paraitinga. E aí, quando, na realidade, a indústria cafeeira veio aí o declínio, a cidade se caracterizou justamente para ficar dentro da área rural, de um lugar pacato, numa estrada que é pouco movimentada, né? E que está no cantinho dela. Então, ela conseguiu, dessa forma, preservar a essência dela. Tá? Então, a gente tem aqui, eu já falei um pouco, nós vamos começar aqui com nossos slides, e aqui a gente vai, então, aqui falando aqui de São Luís do Paraitinga, vamos falar aqui de uns pontos altos, só para a gente aqui falar, né, que é Patrimônio Cultural Nacional pelo IPHAN, e aqui tem uma falha que é minha, porque não é só pelo IPHAN que ele é de âmbito nacional, mas é também pelo CONDEFAT. Pelos dois órgãos, a cidade ela é tombada, né? O centro histórico tem arquitetura em estilo colonial e preserva características da época dos barões do café, aquilo que a gente já falou e a gente vai ver daqui a pouco. É o maior acervo arquitetônico do estado de São Paulo, é impressionante, né? São 450 casas tombadas em ótimos estado e muito bonitas. Na realidade, o que eu acho que é charmoso e que é bacana de São Luís do Paraitinga não é que você vê uma casa antiga, 4 casas modernas, depois você vê mais uma antiga. Não, ela é contínua, é uma casa atrás da outra. No centro histórico, todo o entorno é todo tombado, são as casas antigas. Aquilo que nós já falamos, são mais de 450 imóveis preservados e tombados, e vamos dizer, muito bem preservados. Uma grande vantagem, ainda mais para uma época que a gente está pensando da nossa pandemia, muito pertinho de São Paulo, 180 quilômetros da capital, e que incrivelmente muita gente não conhece, porque na realidade, curiosamente, a cidade, embora tenha um apelo turístico muito grande, o turismo na região e em São Luís do Paraitinga foi mais ou menos na mesma linha. Não existe turismo de massa em São Luís do Paraitinga, a não ser na época das festas, que nós vamos falar, mas, no geral, é tudo muito pacato. Então, o gostoso de São Luís do Paraitinga é justamente isso. Não existe massa, né? A população da cidade aí é 10.400 habitantes, para vocês verem, hoje, uma cidade tão antiga, né? Em 1770 tinha só 700 pessoas. Falando hoje, a principal atividade econômica é a agropecuária, né? E também a indústria leiteira, de gado leiteiro. Uma das questões que é bacana a gente falar é justamente da área rural da cidade, né? Existe, a gente consegue acessar, tem cachaças, tem fazendas, tem muita coisa dentro dessa parte rural que a gente pode desenvolver em São Luís do Paraitinga. E, naturalmente, vamos falar aqui das festas.
que as festas é algo à parte na cidade de São Luís do Paraitinga. O Festival de Marchinhas, a Folia do Divino, a Festa do Saci, o Carnaval, a Folia de Reis, né, que na realidade, inclusive, a Folia de Reis, no fim do ano, nós vamos estar no Réveillon em plena Folia de Reis, que isso é uma coisa muito bacana, né? Temos aí o famoso afogado, que é o prato típico da cidade. Na realidade, eu acho que a gente não tem como falar de culinária de um ou dois pratos, é tudo muito galinha caipira, tem vários pratos que são bem típicos da região, mas definitivamente o afogado é o prato típico deles, que depois o Dudu vai aqui falar para a gente, mas é um refogado de carne, né? Que virou tradição, que inclusive é oferecido para todos que participam da festa do Divino, da Folia do Divino. Eles oferecem de graça, sem custo nenhum, né? A população toda doa a carne, os ingredientes, a mão de obra, eles se reúnem e eles doam. Então, todo mundo que vai na Folia do Divino já ganha aí de graça um prato do afogado, né? Que é uma coisa muito bacana. E ainda vamos falar da região toda, que ela tem uma natureza privilegiada, né? Então, São Luís do Paraitinga não é só essa cultura rural, não é só essa cultura de casas preservadas, né? É natureza. Você tem cachoeiras, você tem o Parque Estadual lá da Serra do Mar, que é o Núcleo Santa Virgínia, que é sensacional. Ele foi inaugurado em 1989, tem várias trilhas. Para quem gosta de natureza, você pode participar de todas, e todas bem bacanas, com vários níveis de dificuldade. Inclusive, tem uma trilha que é bem bacana, que você faz a trilha por água, porque você está no meio do Rio Paraibuna. O Rio Paraibuna ele corta aí o Núcleo Santa Virgínia, né, que nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. E isso é mais ou menos o que a gente tem aqui para falar como os pontos altos da cidade. E aqui a gente pode aqui mais ou menos perceber a geografia, né? Então aqui nós temos aqui São Paulo, a Dutra, né, que vai embora, o Vale do Paraíba, e a gente vê aqui onde está São Luís do Paraitinga. Essa rodovia é a Dr. Oswaldo Cruz, que eu ainda não falei, mas Oswaldo Cruz, o Dr. Oswaldo Cruz, que hoje a gente ouve tanto falar sobre a Fiocruz, né? Que é a Fundação Fiocruz, que é a maior entidade científica dentro da área de saúde da América Latina, tudo deu origem a Oswaldo Cruz, que nasceu em São Luís do Paraitinga. Mas, então, na realidade, a rodovia também, quando a gente sai da Dutra, a gente pega aqui a Dr. Oswaldo Cruz, e aqui nós estamos a 40 quilômetros de Taubaté e a um pouco mais de 30 quilômetros para Ubatuba, né? Aqui está Ubatuba. E aqui você vê, essa rodovia ela é pouco habitada. Você vai ouvir cidades perto, como Natividade da Serra, como Lagoinha. Você consegue acessar aqui Cunha. Cunha está mais ou menos 80 quilômetros de São Luís do Paraitinga, por essa estradinha aqui. Mas você leva um pouco menos de 2 horas para chegar. Opa, pulou aqui, né? Mas tá pulando. Mas para vocês verem mais ou menos a questão geográfica, como a cidade ficou protegida geograficamente do desenvolvimento, né? E para a gente que olha com um olhar turístico é sensacional. Aqui, então, a gente tem aqui a paisagem típica da chegada da cidade, né? A estância turística de São Luís do Paraitinga. Vamos falar que ela recebeu o título de estância turística nos anos 2000, se eu não me engano, 2003, por aí, né? Mas, mesmo assim, quando você pergunta de atividades da cidade, não está entre as principais, né? O turismo não está entre as principais, embora tenha esse apelo muito grande, né? Estamos aqui, então, com São Luís do Paraitinga. Vamos entrar agora aqui com as fotos.
Aqui é a vista aérea da cidade, que eu já acho aqui um encanto, que é um charme. Aqui, para vocês mais ou menos verem, está a igreja, que é a obra mais monumental da cidade, né? É a igreja matriz, hoje. Aqui para cima, vocês veem a igreja do Rosário, que já foi a matriz, que foi aonde a cidade começou. Cadê aqui o meu cursor? Aonde a cidade começou, na parte alta, depois foi descendo. E a nossa pousada do Réveillon, ela fica bem aqui atrás da igreja matriz, bem pertinho do centro. Então, e esse entorno todo aqui, tudo isso daqui são as casas tombadas, né? A gente não está vendo aqui, mas aqui é a praça principal. Esse casario todo aqui é as 450 imóveis que são tombados. Aqui um pouco mais da paisagem, para a gente ver, uma paisagem realmente bem do Vale do Paraíba, deliciosa. É um descanso para a vista, né? E aqui a gente começa pelo acervo arquitetônico. Tá? O IPHAN, ele separou o acervo arquitetônico da cidade de São Luís do Paraitinga praticamente entre dois, né? Um que é os grandes sobrados em estilo colonial e imperial, e o outro que são as casas populares e os pequenos comércios. E aqui, então, nós estamos aqui já falando aqui um pouco dos grandes sobrados em estilo colonial, né? Então, aqui já é um casarão, e aí eu já vou pedir aqui para o Dudu se apresentar e falar um pouco para a gente, Dudu. Boa noite, Dudu, tudo bem? Estou falando corretamente? Pode me corrigir, por favor, hein? Tudo bem, Ricardo? Boa noite a Sônia, a Kelly, a todos que nos assistem e ouvem. Perfeito, podia ficar perfeitamente quieto, só ouvindo o que você está dizendo, está perfeito. E aproveitando esse casarão, né? Tem alguns traços mourísticos que a gente observa nas portas e janelas, na parte de cima ali, né? Que é a parte espanhola, que é uma tradição da cidade, trazida pelos portugueses na época ainda da Península Ibérica. E tem todo esse traço, esse legado de arquitetura barroca e também imperial. São dois ciclos importantes da cidade, né? As casas menores têm característica barroca e as maiores, neoclássicas, características imperial. Gente, só para vocês entenderem, o Dudu é o nosso grande anfitrião da cidade de São Luís do Paraitinga, né? Ele é nascido lá, ele é local, então ele mora bem no centro de São Luís, em uma dessas casas. Sua casa, ela é tombada, Dudu? Sim, ela é tombada. Tá Está vendo? dentro do centro histórico e tombada, que pertencia a meus avós, né? A toda a família aqui. Maravilha. Então, o Dudu é a nossa grande referência, nosso grande anfitrião na cidade de São Luís do Paraitinga. É referência, todo mundo que quer fazer um turismo de qualidade, com informação precisa, etc., com certeza chega no Dudu. E o Dudu vai estar junto com a gente na nossa viagem lá para o Réveillon, que a gente já tem aí todo esquematizado. Aqui nós vamos entrar já, vamos falar aqui do casarão da Prefeitura Municipal, né? Que tem esse estilo arquitetônico neoclássico, que foi construída nos meados do século XIX, em 1883, e que é um casarão muito bonito. Aqui a parte está falando, né, que abrigou o Instituto Literário Luizense, só para vocês saberem, então, quem nasce em São Luís do Paraitinga é luizense, né? O Dudu é um luizense nato, e a casa foi aqui fundada pelo Barão do Paraitinga, né? E possuía como patrono Dom Pedro II, que a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais para frente. E aqui está a casa, essa é a prefeitura, e aqui está o estilo neoclássico da casa, né, Dudu? É com certeza um dos casarões que mais chama atenção, né, Dudu? Isso, aí a sede administrativa da prefeitura, né? Tem outros casarões pelo centro histórico também, e também fora do centro histórico, principalmente no distrito de Catuçaba. E a característica aí, para uma referência, fica na praça, né? Doutor Oswaldo Cruz, que é o mesmo nome da rodovia, e quase em frente à igreja matriz. Maravilha. Aqui nós continuamos um pouco com os casarios, nós aqui pegamos alguns casarios diferentes
porque são muitos, né? Para também não ficar muito cansativo, e para vocês verem, não é que essa foto foi pega porque tinha um jogo de 3 ou 4 casas juntas. Não, assim é o acervo arquitetônico de São Luís do Paraitinga. Realmente não existe, você não encontra casas modernas, estilos modernos, é sempre nesse mesmo estilo, né, Dudu? Isso, e essa casa é interessante, né? Porque foi a casa que abrigou o Barão do Paraitinga, que recebeu o título de Dom Pedro II, né? E o que chama atenção também, que a gente pode observar nessa casa e no conjunto, no entorno, é o colorido, né? E São Luís do Paraitinga é uma cidade muito festiva, como você bem falou, Ricardo. E tem essas características, esse jogo de cores, né, pela cidade aqui, como se fosse um grande cenário cinematográfico, onde as pessoas podem andar pela rua tranquilamente, fotografar as casas e visitar até alguns pontos que servem como restaurantes, cafés. É bem interessante. Eu acho importante dizer, eu fico impressionado, eu acho que São Luís do Paraitinga é uma das cidades mais fotogênicas que eu conheço. Qualquer canto que você olha, para quem gosta de fotografia, sai uma boa fotografia. Bem fotogênica, né? Aqui temos aí mais um casarão, né? Alguma coisa para falar aí, Dudu? Nada especial desse casarão? Sim, todas as casas têm algo a se falar, né? A gente vê nessa arcada, no lado esquerdo ali, que data o nome do primeiro morador, né? Que é da família Domingues de Castro, e tem a data também das casas, que estão em torno de 1850 a 1890, esse estilo de casarão aqui em São Luís do Paraitinga. Maravilha. Aqui também, né? Aqui vocês devem estar, não sei se vocês já perceberam, as bandeiras, né? Essas bandeiras é da Folia do Divino, e que é a festa católica mais importante da cidade, que acontece normalmente em maio, junho, depois acho que o Dudu vai desenvolver isso, mas é impressionante como eles são devotos e gostam de colocar as bandeiras nas casas, né, Dudu? Isso, e a festa divina ocorre o ano inteiro aqui em São Luís do Paraitinga. Tem um festeiro que vai de casa em casa na cidade e na região. E nos últimos 10 dias ela ocorre na cidade. A gente observa bastante a coloração, né? O vermelho, que simboliza a paixão, o branco, que simboliza a paz, sempre representado por uma pomba. Isso é bem interessante. E, assim, naturalmente, as pessoas participam da festa do Divino como voluntários também, né? Isso é bem interessante. E tem vários elementos na festa, que tem a parte religiosa e uma parte cultural que envolvida, que leva essa grandeza da festa, que perdura em São Luís do Paraitinga por mais de 2 séculos já. A origem vem da Europa, né, Dudu? Porque São Luís do Paraitinga teve muitos portugueses que fundaram a cidade, é isso? Perfeito. Ela veio de Portugal, né, para cá, e depois a festa do Divino também, ela teve a característica, vamos dizer assim, mais acaipirada, dizer, né, a miscigenação do povo brasileiro que levou a toda essa mudança, né, essa característica bem peculiar de São Luís do Paraitinga. Mas a cultura começa na Europa e depois é trazida para o Brasil, em especial a São Luís do Paraitinga e poucas outras cidades, como Paraty, Mogi, que ainda preserva a festa do Divino Espírito Santo. Maravilha. Aqui mais uma casa linda, né, Dudu? Também pertencente à família Domingues de Castro, né? E o que chama a atenção nessa casa ali, né, é a rua lateral, que é a rua que leva o nome do Barão, Barão do Paraitinga. E se nós olharmos de frente para o lado esquerdo, está faltando um casarão ali, que foi Aqui, justamente na questão das enchentes, que foi perdido e está em fase de recuperação ainda, né? E provavelmente no futuro terá de novo. Eu costumo brincar com o pessoal que o conjunto é tão bonito que parece um sorriso faltando um dente naquele local, né? Em breve será recuperado ali, que a cidade ainda passa pelo momento de reconstrução e em breve estará reconstruída.
Na realidade, a gente tem que dizer que a cidade, a gente vai entrar nesse quesito aí da enchente um pouquinho, mas a cidade ela está já praticamente 90% reconstruída, né? É uma situação ou outra que ainda está em reconstrução, no caso dessa casa, mas o trabalho que foi feito foi bem bacana, foi sensacional. E o que eu acho nessa casa, inclusive a próxima foto é a lateral dessa casa, é impressionante o número de janelas e o número de portas. Eu não ia saber por que porta entrar se eu morasse nela. Ia ser fácil me enganar, né? Olha aqui, gente. Não é isso, Dudu? E naquela época, Ricardo, interessante que as famílias eram muito numerosas também, né? Na zona rural, e o meio de transporte muitas vezes era a cavalo. Um dos motivos, guardava-se o cavalo embaixo, nos quintais, e as portas eram altas, né? Para passagem também desses animais. E as pessoas ficavam sempre na parte de cima. Aqui temos mais uma casa. Hein, Dudu? O que eu Sim, acho essa rua... interessante, desculpa, o que eu acho interessante é a data de construção da casa, que a gente pode ver, né, dentro dos anos dourados da cidade, de 1904, essa casa. E essa casa é mais recente, né, de 1904, está ao lado do mercado municipal, que é interessante, né, que data 1902, porque o comércio era tão intenso na cidade que não havia praça ainda, somente um adro, né, um espaço onde acontecia a cavalhada e várias movimentações, comércio, tudo mais, estavam interferindo na igreja. Aí o padre, naquela época, influenciava muito na questão política da cidade, resolveu mudar o mercado local, quando ele adquire essa característica atual, e os casarões também alguns vão associando ali junto ao mercado, na rua conhecida como Rua dos Fazendeiros. Maravilha. E aqui, gente, aqui é uma pintura que por si só é muito bonita e que representa aqui a cidade. Ó, a gente tem aqui a Igreja Matriz, que nós já vamos falar dela, né? Nós temos aqui o rio Paraitinga, que é o rio que corta a cidade, é o rio que inundou e que veio a enchente. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente essa marca da enchente aqui. Deem uma olhada aqui, a marca da enchente de 2010, aonde ele era. Vou voltar a foto para vocês terem uma noção de onde a água chegou aqui da casa. O rio Paraitinga subiu 12 metros e foi na noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Foi na noite do Réveillon. E, na realidade, essa homenagem que foi feita aqui, que vocês estão vendo esse bote aqui do rafting, o pessoal do rafting foram os grandes heróis dessa enchente. Ninguém morreu nessa enchente, é uma coisa extraordinária, e eles são os grandes heróis desse dia, porque eles tinham os botes e ajudaram todos a se salvar. E a coisa foi complicada, né, Dudu? Você estava aí nessa data, Dudu? Como é que foi isso? Estava assim, o rio foi subindo aos poucos, né? E, de repente, teve essa marca histórica. E, na madrugada, na virada do ano de 2009 para 2010, o rio chegou a subir de uma vez 7 metros, quando pegou todos de surpresa. E, como era um Réveillon, né? A virada do ano, o pessoal do rafting, que aqui estava, os botes, caiaques, retiraram as pessoas de cima de telhados, em cima de postes, árvores, boiando pelo rio, e tivemos a felicidade de ter um êxito de 100%, né? E, na verdade, o resgate foi mais de um momento. No momento mais crítico, foi colocado para um outro local, e depois a água também atingiu esse outro local, a ponto das pessoas serem retiradas novamente. E graças ao todo o pessoal do rafting, ninguém morreu em São Luís do Paraitinga. E o que eu acho que é importante salientar, né, Dudu, que com essa enchente houve uma perda dos casarios muito grande, muito grande. E se a gente for analisar que depois de 10 anos
a cidade está praticamente impecável, quase toda reconstruída, é uma coisa que nos dá orgulho, né? Principalmente para vocês. Vocês têm que imaginar, gente, que a igreja matriz, que nós já vamos chegar nela, que é a obra mais monumental da cidade, que mais impressiona, foi completamente por água abaixo, né? A igrejinha também, aliás, não só essa casa, como a igreja, como vários casarões, né, Dudu? E estão praticamente completamente reconstruídos agora, não é isso? Isso, o cenário pós-enchente foi um cenário de guerra, os estrondos que ocorrendo aqui na cidade, cada estrondo era uma casa que caía, né? Lembrar que as casas são construídas de pedra, madeira e barro, recursos retirados do meio, né, que tinham na época de construção, uma construção muito comum na Europa, que durou aqui, e alguns duram ainda, né, por mais de 200 anos, mas não permite a hidratação. Quando hidratou com a enchente, posso dizer assim, um termo simples, que amoleceu toda a estrutura, o peso da água molhando todo esse material e mais o telhado, veio a ruir boa parte. Mais de 90 casarões vieram a ruir nesse período. E desses 90, quase todos já estão reconstruídos. Mas a gente pode dizer que foi realmente um verdadeiro trauma para a cidade, né? Até hoje, 10 anos depois, todo mundo comenta, foi um período muito difícil, mas que São Luís do Paraitinga enfrentou bravamente. Sim, é interessante, Ricardo, que tudo que eu aprendi até hoje foi através da oralidade, né, na transmissão de saber, ou das literaturas. E quando veio a enchente, a gente passou a ser protagonista da própria história. Isso é bem interessante, né? E preservamos o mais importante que eu vejo aqui, a parte material, que é a população. Seus saberes, fazeres, costumes, tradições, pelo fato de ninguém morrer e continuar essa transmissão. Então, sempre quando alguém vem para São Luís do Paraitinga, eu dou a dica, se quiser conversar com o pessoal, né? Se tem um assunto que todo mundo pode comentar, é sobre a enchente. Só perguntar da enchente, a conversa vai ter um dedinho de prosa para um final de semana inteiro. Tá certo. Que, aliás, essas prosas que se acontecem em São Luís são uma delícia, que nós já vamos falar delas, né, Dudu? Com certeza. Aqui a gente vai entrar, então, para as casinhas menores, né? Para as casinhas que o IPHAN classificou como casas populares e pequenos comércios. E repara, gente, sempre a bandeira do divino no parapeito das janelas das casas, né? Aqui, Dudu, o que a gente tem aqui? Aqui são as primeiras casinhas da cidade? Isso, aqui foi o primeiro centro histórico de São Luís do Paraitinga, né? É interessante que São Luís do Paraitinga teve 3 fundações. Ela tem 251 anos da última fundação e mais de 300 anos da primeira. Então, são as primeiras casas, todas geminadas, de porta e janela voltado para a rua, né? Todas construídas de pau a pique, que é a técnica que eu utilizava no momento, né? E na questão histórica, isso é interessante, né? Que é diferente do valor comercial. Quanto menor a casa em São Luís do Paraitinga, simboliza que ela tem maior valor histórico. Não é financeiro, sim histórico, porque é de uma geração anterior. E essas casas caracterizam a parte colonial da cidade. Maravilha. Essas casinhas aqui é o mesmo jogo arquitetônico, é um cartão postal da cidade, um dos locais que são mais fotografados na cidade, e que vocês podem observar, né, que está na parte alta. Eu acho que essas casas aqui não devem ter sido afetadas pela enchente, né, Dudu? Não, as chuvas foram muito intensas também, né? Tiveram os problemas de telhados e tal, mas as águas não chegaram até aí. Maravilha. Aqui a gente tem, então, né, um destaque aqui para mais uma casa. Aqui também no centro. Desculpa, e sempre Dudu, presente, né? A bandeira divina, a gente observa aí até um pouco descorada, né? A bandeira do divino, que já está aí há muito tempo, né? Aqui, um pequeno localzinho, né, onde eles vendem um artesanato, sempre Perfeito. nas casas tombadas. Aqui a gente continua com as casas com a bandeira. E aqui também aqui é uma das ladeiras, né? Uma das ladeiras
Aqui, essa aqui é interessante, né, Dudu? Fala aqui da gente para aqui dessa ruazinha, por favor. Quando você falou no começo a dificuldade de viajar de Taubaté para São Luís do Paraitinga, né? Não tem um contexto melhor do que esse, que essa era a saída de São Luís do Paraitinga indo para Ubatuba. Então, as ruas inicialmente eram calçadas, né? Para que as tropas passassem por aí. São Luís do Paraitinga foi uma cidade tropeira, se desenvolveu como um pouso tropeiro, e a cada 25 quilômetros era um dia de viagem naquela época, né? Então, para ir de São Luís até Ubatuba, um exemplo, que são 50 quilômetros, levariam 2 dias de viagem em tropas, né? E aqui era o caminho que partia no sentido litoral, aonde o ouro era levado para Ubatuba e depois subia com mercadorias no sentido contrário. E já começava todo esse escambo aqui por onde passava. Maravilha. Aqui também, mais as casinhas germinadas, né, Dudu? Interessante é que elas são compridas, tem janela na frente e nos fundos, né? Isso faz parte de todo o conjunto aqui colonial aqui da cidade. E essa rua, a Rua do Carvalho, que leva o nome do fundador, Manuel Antônio de Carvalho, né? Pelo nome dá para se identificar que é um português. Aqui essa foto aqui eu tirei, pedi licença aqui para esse senhor, não é? É uma foto típica, realmente, de alguém do interior, debruçado na janela, vendo o tempo passar, não é? É bem bonita aqui essa foto. Mas aqui é tudo mais ou menos... Desculpa, vai lá, fala, Dudu. Não, e é interessante, né, destacar que sempre os vidros das janelas são voltados para fora e a parte de madeira para o lado de dentro. Ah, é Porque verdade. naquela época não bastava a pessoa ser abastada, ter recursos, ela tinha que mostrar que tinha recursos. E uma das maneiras era mostrar os vidros que não produziam no Brasil, que eram importados. Para a pessoa ser abastada, ela teria que ter condições de importar esses vidros e expunha para o lado de fora. Era uma maneira antiga de ostentação. Uma das padarias mais antigas, né, Dudu? Sim. E é interessante falar um pouquinho da padaria, né? Que citou ali atrás também, as iguarias da cidade. Algumas delas é possível encontrar nas padarias da cidade. Nós temos o requeijão de prato, que é uma tradição que é da cidade, o bolinho caipira, ou simplesmente pastel de farinha, como é conhecido aqui, a manteiga, a paçoca doce, salgada, tudo isso é possível o visitante, né? A pessoa que estiver passando por São Luís, adquirir nesses locais. De novo, mais um pouco dos casarios. Mais uma vez, chama atenção o colorido, né? A diversidade de cores que nós temos aqui, né? Que retrata o colorido e a felicidade de um carnaval, de uma festa divina, onde o sincretismo é muito forte aqui em São Luís do Paraitinga e o religioso e o profano andam junto numa mesma cidade. Estamos passando aqui. Aqui é um conjunto um pouco mais moderno, né, que eles fizeram imitando as casas mais antigas, que eu acho que é muito bacana, né, Dudu? Isso, porque aqui toda a construção tem que seguir o regimento dos órgãos de patrimônio. Tem que ser aprovado pelo CONDEFAT, pelo IFAM e pela prefeitura. São 3 aprovações, né? Então, aí, no caso, está conversando com o patrimônio histórico. É uma obra moderna, tem características mais modernas, mas conversa com todo o centro histórico. Maravilha. Aqui vamos passando um pouco mais das casas. A gente pode aqui observar, gente, aqui os casarios, a torre da igreja, né? Sempre nas janelas a bandeira do divino. É impressionante. E aqui, de novo, que a gente pode bem ver aqui a janela com o vidro do lado de fora, que é uma curiosidade bem interessante, né? Agora, deve ter problema aí com as crianças de jogar bola, quebrar, não tem isso aí em São Luís, não, Dudu?
Oi. Tudo? Será que caiu a internet? Ele caiu. Ele caiu, não tem problema. A gente continua aqui. Daqui a pouco ele volta aqui, né? Então, aqui a gente continua com os casarios. Mais uma vez, a gente percebe como a continuidade dos casarios, não existe uma casa que é destruída, que você dá para a igreja, né? E aqui a gente chega nas igrejas da cidade, né? Nós vamos aqui, primeiro, essa aqui é a igreja matriz, que ela é dedicada a São Luís de Tolosa, que São Luís de Tolosa, na realidade, é o abrasileirado de Toulouse, na França, né? Era um arcebispo aonde os primeiros portugueses eram devotos e eles colocaram como padroeiro da cidade de São Luís de Tolosa, mas na realidade é de Toulouse, da França, né, abrasileirado. E o que é importante aqui falar é que essa igreja é a igreja matriz, que foi completamente reconstruída. Ela está novinha, ela na realidade foi demolida completamente pela enchente. Em 2014, eles reconstruíram aqui a cidade toda de novo, né? E aqui a gente tem, em frente à catedral, um busto do Dom Pedro, né? Porque o Dom Pedro, na realidade, ele fez aí algumas passagens pela cidade, e aí a cidade, claro, fez aí uma homenagem a Dom Pedro II, né? Aqui a gente tem aqui mais aqui uma visão do outro lado da igreja, totalmente reconstruída, novinha, né? E aqui a gente tem a primeira igreja da cidade, que é a igrejinha de Mercês, né? Nossa Senhora das Mercês. Ela foi a primeira igreja da cidade, de 1814, e foi também completamente destruída pela enchente. E foi totalmente reconstruída. Por isso que a gente vê esse branquinho, esse azul perfeito, e aqui sempre aqui a bandeira do divino, porque ela faz parte aí do circuito da cidade, né? E aqui nós temos aqui, vamos assim dizer, a terceira igreja importante da cidade, que na realidade é a igreja Nossa Senhora do Rosário, que está na parte alta da cidade, onde a cidade começou. Por isso que a igreja do Rosário foi a primeira igreja matriz da cidade, né? Primeiro a igreja matriz foi essa igreja do Rosário, e aí depois ficou pequena, como a cidade foi crescendo, construíram a Nossa Senhora de Tolosa, que é uma igreja maior, mais imponente para receber todo mundo. E aqui a gente pode ver aqueles casarios que a gente falou que estão aqui à direita, porque aqui foi aonde a cidade começou, na parte alta da cidade, que aqui a enchente não afetou a cidade. A igreja do Rosário, que ela na realidade está em estilo gótico, né? Ela sai um pouco aí do estilo tradicional colonial, foi construído em estilo gótico, e aqui na cidade. Ô, Ricardo, estou de volta, hein? Ô, Dudu, sentimos aí sua falta. Tinha um pequeno problema aqui, ser de volta. E a Igreja do Rosário era colonial. Calma, e pertencia a Nossa Senhora dos Homens Pretos. Maravilha. Antes de ser a Igreja do Rosário. E ela tem essa nova configuração, agora vai fazer 100 anos. É a mais moderna, no estilo gótico romantista, né? E no fundo dela também tem um cemitério histórico e antigo aqui da cidade. Maravilha. E aí fala aqui da capelinha. Essa capela, né, é uma homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres. Como falei anteriormente, tivemos algumas outras fundações, e São Luís do Paraitinga tem o privilégio de ter 2 padroeiros, né? Uma padroeira, na verdade, que é Nossa Senhora dos Prazeres, e depois São Luís, que é o outro padroeiro, São Luís de Tolosa, que é o padroeiro atual aqui. Essa capelinha também foi importante
no período ali da Revolução de 32, que também abrigou algumas pessoas nessa pequena capelinha que fica às margens do rio Paraitinga. Maravilha. Aqui agora a gente vai ter aqui alguns recantos charmosos da cidade. Como eu falei, eu considero São Luís do Paraitinga extremamente fotogênica e é muito fácil você tirar aqui algumas fotografias legais, né? Aqui já é o Largo do Teatro, em um agradável recanto junto ao Largo do Rosário, com um bonito mural azulejado e uma fonte ao centro. Aqui é realizado o mais consagrado café da manhã do Bloco Carnavalesco Juca Teles, pontualmente às 7 horas do sábado de carnaval. Então, por exemplo, você já tem aí uma referência, quem quiser para o Carnaval de São Luís, né, Dudu? 7 horas da manhã do sábado é um encontro obrigatório com Juca Teles, não é isso? Isso, com todos os carnavalescos, né? Ali ao lado da casa de Benito Campos, ali do lado. Quem quiser tomar um bom café com leite e pão de queijo, vai encontrar. E quem quiser também uma vodka, com uísque, uma batida, vai encontrar com a mesma facilidade, uma vez que é carnaval, né? Maravilha. E aqui eu acho muito legal aqui esse painel, né, pintado em azulejo, né, Dudu, que remonta bem mais ou menos as características da cidade, né? Desenvolve ele aí pra gente. Opa, deixa eu voltar aqui. Temos aqui ao centro, né, o coreto. Sempre a gente imagina uma retreta, né, da banda. O nome do coreto é o Coreto Eupídio dos Santos, uma homenagem ao grande músico e poeta aqui de São Luís do Paraitinga, compositor também. Olhando desculpa te interromper, Dudu, ele foi grande parceiro de Mazzaropi, não é isso? Ele fazia as músicas das trilhas sonoras dos filmes de Mazzaropi, né? E eu, na minha infância, cheguei a conhecer não o Eupídio, mas o Mazzaropi fazendo filmes em São Luís do Paraitinga, né? Isso é bem legal. interessante, uma grande amizade entre eles ali. E São Luís também, naquela época, já era cenário dos filmes de Mazzaropi. E é interessante, quando a gente olha aqui ao lado, os dois bonecos gigantes, que é o João Paulino e a Maria Angu. É uma tradição portuguesa, né? Foi desenvolvido por um português chamado João, que conheceu uma cabocla chamada Maria, que vendia o pastel de farinha, também conhecido por pastel de angu, no mercado municipal. E naquela época, afugentar as crianças do Rio Paraitinga, para que não caísse e morresse afogados, né? Eles criaram esses dois bonecos que corriam atrás das crianças. E é interessante que, após a morte deles, adquiriram a personalidade e o nome dos inventores, que passou a se chamar João Paulino e Maria Angu. Nós temos a outra influência de várias danças aqui em São Luís do Paraitinga, a dança de fita, né? Que é uma dança francesa, né? Trazida pelos portugueses para cá. Temos a congada, Moçambique, são mais de 25 danças. E a gente pode observar a maioria delas, principalmente na festa do Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que é o último domingo da festa do Divino Espírito Santo. Maravilha. E aí, aqui é o Juca Teles, não é isso? Isso. Esse é o Juca Teles do Sertão das Cotias. Ele sempre usava essa caracterização, uma cartola, um fraque, muitas vezes de bermuda e descalço, provocava a sociedade da época. Vamos remeter à época de 1940, quando ele provocava os coronéis, os barões daquela época lá, e provocava principalmente dizendo rimas de pé quebrado. Dizia assim: São Luís do Paraitinga, terra de Oswaldo Cruz, onde de dia falta água e de noite falta luz. E com isso, muitas vezes, a questão artística dele, ele era conhecido como um louco da cidade, né? E o artista plástico Benito Campos resolveu, a partir dos anos 80, com a volta do carnaval, a fazer uma grande homenagem a um dos mais tradicionais blocos de carnaval de São Luís do Paraitinga, que é o Juca Teles, que sai exatamente no meio-dia, quando o sol estoura a mamona, né, com a temperatura muito alta. Maravilha. Aqui, só como curiosidade, né, a rua Dr. Oswaldo Cruz, dentro da cidade. Nós já vamos ver aqui mais para frente a casa onde ele nasceu. E aqui, Dudu, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos indo aí para a casa do Dr. Oswaldo Cruz, na Ladeira das Mercês.
é uma rua calçada também, e por vários momentos na cidade a gente encontra esses ladrilhos, né, esses azulejos, retratando fotos antigas aqui da cidade. A igreja Nossa Senhora do Rosário lá no fundo, a primeira matriz, né? Isso, a primeira matriz da cidade, a primeira igreja, né? E depois a matriz desce para a praça e agrega as outras igrejas. Aqui um coretinho, não podia faltar um coretinho na cidade, né, Dudu? Perfeito. Que é uma São Luís do Paraitinga, também é uma cidade muito musical, né? As pessoas costumam brincar e falar que todo luizense que nasce aqui em São Luís do Paraitinga, eles jogam na parede. Se ficar grudado é músico, se escorregar é contador de história. E eu fiquei com um pezinho lá e outro cá, né? Tá certo. Tá mais para contador de história, eu tô achando, hein, Dudu? Pessoal, aqui é uma curiosidade, veja bem, aqui, se vocês forem aqui observar, nessa foto, lá atrás está a primeira igreja da cidade, que é a Nossa Senhora das Mercês, né? E na frente aqui tem esse fusquinha. É impressionante o que a gente tem de fusca em São Luís do Paraitinga. Há muito tempo atrás, eu tirava umas fotos, aí eu olhava para as minhas fotos, eu falava, gente, eu não estou entendendo por que as minhas fotos estão com um ar nostálgico, né? Eu falei, eu acabei de tirar e ela está me dando um ar nostálgico as fotos. Aí quando eu ia ver, tinha 2 ou 3 fusquinhas na minha foto. Aí comecei a observar, é muito fusquinha que tem na cidade, né? Eles têm aí, muita gente tem a sua propriedade rural e não tem jeito. O carro que funciona numa propriedade rural é o Fusca, é ele que vai funcionar. Então, tem fusquinha de tudo quanto é jeito, impecável, caindo aos pedaços, mas é muito fusquinha na região, né, Dudu? Isso, a gente costuma dizer que São Luís do Paraitinga é uma pequena cidade dentro de um grande município. Somente 5% é a parte urbana e 95% a parte rural, aonde temos várias cachoeiras, fazendas, o Parque Estadual da Serra do Mar, toda no entorno aqui do pequeno centro de São Luís do Paraitinga. E aqui a gente chega realmente na figura mais ilustre da cidade, né? Vamos falar de Oswaldo Cruz, do doutor Oswaldo Cruz, grande sanitarista brasileiro, né? Na realidade, eu não sei exatamente quando ele nasceu, mas a casa dele, Ricardo, que é... Oi. desculpe interromper, ontem foi o Dia da Saúde, em homenagem ao Oswaldo Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872, nessa linda casa, que os pais deles eram médicos, né? Moravam ali, e Oswaldo Cruz também é luizense, né? E morou nessa casa até os 5 anos de idade. E uma vez que foi embora, não retornou mais para São Luís do Paraitinga. Maravilha. E aqui, voltando aqui, gente, esse museu, hoje a casa de Oswaldo Cruz virou um museu municipal, primeiro museu municipal da cidade, e é um museu que foi inaugurado o ano passado, né? Então, na realidade, as salas que a gente tem do museu retratam muito a musicalidade, os festejos da cidade. Tem, acho que a sala que fala da enchente, como não pode deixar de falar, né? Aqui é uma visita bem bacana no museu da antiga casa do Oswaldo Cruz. E aqui a gente vai entrar no mercado, né, Dudu? Desenvolve aí o mercado para a gente, por favor. O mercado é a parte de negocial, né? Que funcionava naquela época como se fosse um shopping de hoje, né? É onde a grande concentração de pessoas da área rural é onde interage com as pessoas da cidade, principalmente nas trocas de mercadorias. Ele data aqui 1902, né? O MM representa o mercado municipal, isso é bem interessante. E olhando para o centro dele, tem um centro totalmente descoberto. Ele é um quadrilátero em forma de várias arcadas e o centro é onde acontecem as manifestações populares aqui de São Luís do Paraitinga. Nós temos uma festa tradicional que é o Arraiado Chipumpu, que ocorre aqui, festa da cozinha caipira. Por muitos anos ali distribuiu o tradicional afogado, que é o prato típico tropeiro aqui da cidade, que é distribuído na festa do Divino Espírito Santo.
e local também de vários festivais que ocorrem aqui. Como São Luís do Paraitinga é uma terra muito musical, nós temos festival de música junina, músicas raiz, festival de música popular, de marchinhas de carnaval, ou seja, quase tudo aqui acaba em música. Maravilha. E agora, gente, deixando um pouco essa questão de história cultural e do acervo arquitetônico, a gente entra na natureza, né? São Luís do Paraitinga está localizado em plena Serra do Mar, né? Então, e a gente tem aqui toda essa questão que quem gosta de natureza, você tem atrações muito próximas. Aqui é a Cachoeira Grande, talvez a cachoeira mais impressionante da região. Ela tem 38 metros, se eu não me engano, de queda d'água. E talvez por também a mais frequentada, porque o acesso dela é relativamente fácil, não é? Todo mundo consegue chegar. Hoje tem uma estrutura até de restaurante lá, com estrutura para banho, porque a queda d'água dela forma uma pequena piscininha que é uma delícia você nadar. A pessoa, ninguém vai ter dificuldade de nadar nessa cachoeira, né? E aqui a gente tem um pouco aqui o Parque Estadual da Serra do Mar, que é o núcleo de Santa Virgínia, que foi inaugurado em 1989, que eu vou pedir para o Dudu falar um pouco aqui para a gente, mas é um parque realmente lindíssimo, com várias opções de trilhas, várias opções de coisas para fazer, e que a gente, quem gosta de natureza, tem bastante atividade. Nomeie um pouco elas para a gente, Dudu, por favor. E aí depois a gente fala da trilha que a gente mais gosta de fazer. Legal. Aqui está no contraforte, né, da Serra do Mar, na parte leste de São Luís do Paraitinga, no alto da Serra de Ubatuba. A divisa com Ubatuba, encontra-se o Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Santa Virgínia, que dispõe de 5 a 6 trilhas maravilhosas, né? Desde a aquática, que é a trilha do rafting, a outras trilhas que podem demorar de 1 hora a 10 horas. Pode ser de 2 quilômetros a 20 quilômetros de distância entre ida e volta. Mas o tempo todo andamos por meio da mata, né? Nós temos aqui ao centro o rio Paraibuna. Una, em Tupi-Guarani, quer dizer escura. Então, rio de águas escuras, a gente vê a característica do rio, e que encontra com um peixe tradicional aqui, que é a pirapitinga, peixe de carne branca. Então, tinga quer dizer clara ou branca, e una, escura. Então, rio Paraibuna com o peixe da pirapitinga, né? E aqui, esse é o peixe da pirapitinga, que é bem interessante, né? Um peixe esportivo. Um dos motivos da criação do parque em São Luís do Paraitinga foi para a preservação desse peixe endêmico aqui da região, que foi bem interessante, né? Ele preservou e hoje a gente nada no meio dos peixes aqui nas cachoeiras, a gente tem contato com esses peixes, um peixe que era totalmente arisco e quase foi extinguido, né? Devido à procura pela qualidade da carne desse peixe. Então, e aí tem aqui, nós estamos falando da trilha de Pirapitinga, que justamente tem o nome desse peixe endêmico lá do parque, e que é uma trilha que a gente mais gosta de fazer, porque na realidade é uma trilha que não é tão difícil, mas ela é muito bonita. Então, ela tem uma extensão de 5,5 km, né? E ela passa por corredeiras, a gente toma banho de rio, vai conversando. Realmente é uma trilha dentro da mata que realmente quem pode fazer é bem bacana. Na realidade, a gente vai, como o Dudu falou, sempre com muita tranquilidade, aproveitando, curtindo. Então, claro, tem a questão da extensão de 5 quilômetros e pouco, né, que a gente acaba fazendo em 4 horas, mas porque faz com muita tranquilidade, parando, tomando banho de rio, de lagoa, é bem bacana. Tá? Então, é uma das trilhas que a gente faz, porque
ela está relativamente fácil a caminhada dela. Perfeito. E a gente vai curtindo todo momento durante a trilha, né? É o ar fresco, puro, vendo os detalhes da flora, fauna. Se tem uma subida, a gente vai passo a passo, contando uma história no meio do caminho, né? Para dar aquela descansada, estabilizar os batimentos cardíacos e fazendo um passeio bem prazeroso na trilha do Parque Estadual da Serra do Mar. E aqui, gente, a gente está com o floating, né? Que a gente sempre dá a oportunidade de fazer o floating, mas que também tem a oportunidade de você fazer o rafting, né? De vários níveis. E a gente, claro, coloca o floating, porque o floating é contemplativo, ele vai no rio Paraitinga, não é esse rio Paraibuna do parque, e o floating ele vai para a área, ele sai da área rural da cidade de São Luís do Paraitinga e a gente desce quase 2 quilômetros rio abaixo com muita tranquilidade até a cidade, né? Aqui a gente pode ver a delícia que é você fazer essa flutuação com os botes do pessoal do rafting. Aqui, né, a gente vê aqui como é que são os botes, são exatamente os mesmos botes do rafting que a gente faz a flutuação, que é bem bacana, que todo mundo pode fazer. Esse aqui é o rio Paraitinga, que vale a pena dizer, né, Dudu, da questão da limpeza do rio, não é isso? É bem limpinho. Isso, e praticamente 95% do tratamento do esgoto aqui, do esgoto da cidade é tratado, né, para não ser lançado ao rio Paraitinga. E se escapar, esses 5%, né, que há algo, ligações antiga ou clandestina. Então, se falando de Brasil, tem um tratamento de esgoto 95%, apesar de ser uma cidade pequena, mas é um número muito significativo. E aqui eu estou passando as fotos, na realidade, já para vocês verem, estamos aqui chegando já na cidade, sempre lá em cima a Igreja do Rosário, né? E a gente sai do bote, sai em plena cidade. Vai caminhando e volta para o hotel. Aqui a gente pode ver... É uma transição entre o rural e o urbano, né? Desculpa, não entendi bem, Dudu. Durante o floating, é possível falar um pouco da enchente e a transição entre o rural e a parte urbana. Exatamente. Esse é o rio que chegou a subir 12 metros, né? Perfeito. E aqui a gente tem agora realmente que talvez seja uma das grandes importâncias da cidade, que são as manifestações culturais. Além de São Luís do Paraitinga ter conseguido preservar todo o acervo histórico, né, ela conseguiu também preservar essas manifestações culturais de anos, né, Dudu? Fala aí um pouco aqui para a gente tem aqui algumas fotos, generaliza um pouco aqui os bonecos gigantes, que são típicos do carnaval. A gente sempre pega um carnavalesco para a gente fazer uma oficina de bonecos gigantes, que antigamente eles faziam com jornal, né? Bem bacana. A gente gosta de dar essa experiência para o pessoal, porque é emblemático. Esses bonecos que são para o carnaval são emblemáticos na cidade toda. E é interessante também, né, que cada um faz sua própria fantasia, desde os moradores locais e as oficinas para os visitantes, ensinando a fazer sua cartola, sua tiara, seu colete, sua calça de chita, né? É interessante. E também é possível comprar essas roupas na cidade, nas lojinhas de artesanatos. As pessoas vão se caracterizando, né, e interagindo com a cidade e saindo nas ruas da cidade com os bonecos gigantes, como se fosse os dias de carnaval. Na minha opinião, é muito mais divertido dessa forma do que o carnaval em si, apesar de toda a fama que temos no carnaval de São Luís do Paraitinga. E aí, então, numere um pouco para a gente as festas todas, Dudu, até por importância, talvez nem todas, porque eu sei que São Luís do Paraitinga tem uma quantidade de festas muito grande, mas fala delas para a gente, para o pessoal saber o que tem de festa em São Luís, por favor.
Vou começar pelo carnaval, que ele começa normalmente no Réveillon, na grande virada do ano que nós temos aqui. Depois se estende pelo Festival de Marchinhas de São Luís do Paraitinga e vai até o carnaval propriamente dito. Depois disso começa a Semana Santa, tem um período de uma paralisação de 40 dias, que é a Quaresma, que é respeitada a parte religiosa aqui da cidade. Depois voltamos 40 dias depois na Semana Santa. Depois de 40 dias nós temos a Festa do Divino Espírito Santo, que é bem interessante. Depois, 11 dias após a Festa do Divino Espírito Santo, nós temos aqui Corpus Christi. Normalmente é em junho, acontece junto com a festa do Arraiá do Chipupu no Mercado Municipal, que é a grande festa junina que nós temos aqui. E depois, agosto, nós temos a festa da culinária caipira, ou a festa da cozinha caipira, que também acontece no Mercado Municipal, ou em espaços públicos da cidade aqui. E depois nós temos também a outra festa importante, que é a festa do Saci, que acontece no dia 31 de outubro. E depois já vai encerrando o ciclo de novo com as festas natalinas e renova o ano com o Réveillon novamente. Esse ciclo vai acontecendo ano a ano em São Luís do Paraitinga. Então, é festa que não acaba mais. Tem bastante opção, né, Dudu? Com certeza. E aqui é mais ou menos isso, um pouco que a gente tem aqui para falar. E aqui a gente tem essa figura realmente tão especial de São Luís do Paraitinga, que é o Ditão Virgílio, né? Que é um grande contador de histórias da região. Fala dele para a gente, Dudu, por favor. Ditão é um caipira nato, que se orgulha de ser caipira, autodidata, compositor aqui da cidade, né? Ganhador de vários festivais musicais aqui em São Luís do Paraitinga, cordelista, repentista, e ele olha para você e faz um poema. Já tem vários livros editados aqui, e ele falou que já tem quase 300 causos, que ele quer chegar a 365 causos, para dizer que ele fez um causo para cada dia do ano. E aí? Fala aí alguma coisa, algum poema dele para a gente, Dudu? Ele fala muito sobre os poemas aqui, que é interessante, que é o poema do Saci. E junto com o Ditão do Virgílio, nós temos também outros poetas da cidade, como Benito Campos, e eu vou falar um poema do Nelsinho do Vale, que ele fala, na verdade, é um hino sobre São Luís do Paraitinga, que é bem interessante. E ele diz assim: entre pequenas montanhas, à beira de um rio preguiçoso, nós encontramos um lugar maravilhoso. São Luís do Paraitinga, quem conhece não esquece mais. Realmente aqui se vive, sua gente sabe o que é paz. Longe de chaminés gigantes, entre matas verdejantes, é o presépio natural. E o Cruzeiro do Sul, lá no céu azul reluz, enfeitando o berço de Oswaldo Cruz. E por decreto de Dom Pedro, a cidade imperial tem folclore, muito samba, vai ter sempre carnaval. Nelsinho do Vale. Muito bom, maravilha. É impressionante como esse versinho retrata perfeitamente o que é a cidade de São Luís do Paraitinga, né? Perfeito. Foi uma letra de uma música, né? Que eu fiz em verso, mas eu vejo como se fosse um grande hino aqui de São Luís do Paraitinga. Com certeza. E aqui a gente só está colocando aqui uma imagem para o pessoal ter mais ou menos uma ideia do afogado, né? Que é o prato típico servido lá na Festa do Divino, mas que se tornou realmente a grande referência de culinária da cidade, né? Aqui a gente tem o pastel de farinha, também, que é outra referência. E uma delícia, acho que não tem nada melhor do que tomar uma cervejinha com um pastelzinho desse. E aqui o que o Dudu já falou, o requeijão de prato. Esse requeijão de prato é diferente do requeijão que a gente pensa que vem num pote, ele é meio rígido, né? E ele é sempre feito de forma artesanal, né, Dudu? De forma caseira, e ele vem assim espalhado. É como se fosse de uma consistência mais madura, mas não se pode sair de São Luís do Paraitinga sem um requeijão de prato para levar para casa, né? E ele é fácil de cortar com a faca, né? Ele tem um gostinho um pouquinho ácido e salgado,
junto a uma massa de leite cozida. É muito bom. É uma mistura entre queijo e requeijão. Maravilha. E aqui a gente está colocando um pouco do que a gente tem para lá, para oferecer, que são geleias também. Essa empresa, ela na realidade se estabeleceu em São Luís do Paraitinga e vende muitos produtos de búfala, deliciosos, né? E aqui é mais ou menos, eu acho que o que a gente tinha de falar de histórico, a gente aqui já falou. E eu queria um pouco colocar aqui agora uma das duas pousadas que a gente falou, que é a Vila Paraitinga, que é uma das, vamos considerar a melhor pousada, mas mesmo assim ela é simples, mas é uma pousada que está dentro do contexto, né, que é justamente a pousada que a gente está usando na nossa viagem lá do Réveillon, que a Kelly falou no começo, talvez quem entrou mais tarde não percebeu, mas a gente vai estar organizando uma viagem para o Réveillon e é aqui que a gente vai ficar, né? A Vila Paraitinga é um antigo casarão colonial, bem dentro do contexto da cidade, que foi completamente reconstruído e reinaugurou como pousada há 8 anos atrás, né? Então aqui está bem no centro da cidade, que a gente sabe. São 13 apartamentos, com TV, frigobar e ventilador. Temos que dizer que ela não tem ar-condicionado. O café da manhã é uma delícia, aquele café da manhã caseiro, mas com cuidados, produtos feitos na hora, é uma delícia. E ela tem piscina e sauna. E aqui é um pouco a imagem que a gente tem aqui do casarão, para ver como ele é bonito, né? O casarão aqui nobre de 2 andares. Aqui o gatinho aqui dentro dando as boas-vindas. E aqui é o pátio dentro daqui da pousada. Atrás vocês veem, a maioria dos quartos dão para esse pátio. Ou seja, é uma pousada deliciosa, dentro do contexto da cidade, que a gente gosta muito de mencionar, porque é onde é o grande lugar que as pessoas podem ficar, né? Existem outras opções também, mais econômicas, mas que não chama tanta atenção como a Vila Paraitinga, né? Aqui a gente vê a casa realmente foi completamente reconstruída, tudo muito bem feito, né? Os apartamentos são simples, mas tudo muito agradável. Dá para ver um pouco aqui o telefone lá, com estilo um pouco retrô, né? Televisão, etc. O banheirinho também muito bem arrumadinho. E aqui também a piscina, onde tem até uma sauna, um local bem gostoso, bem aprazível. É um lugar bem bacana de se ficar. E aqui é mais ou menos isso. Eu acho que a gente encerra aqui um pouco essa apresentação sobre São Luís do Paraitinga. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de tudo do que é a cidade, mas não adianta. É um destino que eu acho que as pessoas têm que colocar dentro da sua possibilidade de viagem, porque realmente vale a pena, né? E é isso aí. Então eu vou aqui aproveitar aqui para agradecer a todo mundo mais uma vez, agradecer de novo a Sônia, a Kelly, ao Dudu, que ajudou muito a gente. Quem tiver interessado no Réveillon, vai ter a minha presença e a do Dudu lá esperando a gente, que é o nosso grande anfitrião lá em São Luís do Paraitinga, né? Aí está com vocês, Sônia e Kelly. Vê aí, já passo aí a palavra para vocês. Muito bom, Ricardo e Dudu. Que lindo, né? Toda essa história, tanta informação bacana, né? Eu conheço São Luís, já passei o carnaval lá, é um local encantador, né? E riquíssimo, e como vocês disseram, tão perto de São Paulo, né? Que quem não conhece tem que conhecer, principalmente quem mora em São Paulo, né?
né, Kelly? Muito legal. E queria também aproveitar e agradecer aqui a apresentação belíssima feita pelo Ricardo e pelo Dudu, com tanta riqueza aí para a gente aprender mais, né? Do nosso Brasil, da nossa história, né? Da nossa cultura, e uma cidade perto de São Paulo tão bem preservada, que Oxalá continue assim por muito tempo. E essas festas, esse folclore, né? Maravilhoso, a natureza pródiga, próxima. Então, gente, quem está aqui assistindo e tiver vontade de passar o Réveillon nesse lugar, pode dar uma olhadinha no site da Freeway, que está com um roteiro bem bacana e que, recebido aí por essas duas pessoas, acho que é uma belíssima viagem para a gente fazer, né, Kelly? Acho que temos algumas perguntas aí, né, Kelly? Sim. Eu não sei se a Simone quer falar com a gente, ela relatou aqui no chat lembranças gostosas e também sobre a cidade que ela já foi. E ela também tem algumas dúvidas. Simone, quer falar aqui com a gente? Boa noite a todos, tudo bem? Estou te ouvindo bem baixinho, Simone. Não sei se vocês estão escutando ela. Só um minutinho, talvez eu colocando o meu fone melhore um pouquinho, só um minuto. Sim, está um pouco distante, mas pode melhorar sim. Deixa eu colocar o fone. Melhorou? Melhorou? Ainda tá baixo, mas acho que a gente vai tentar eu vou tentar te ajudar. Fala aí que eu tô te escutando um pouco. Vamos lá. Não, como eu falei aí, como eu comentei aí no chat. Fala bem pertinho do computador, talvez ajude. Como eu comentei aí no chat, eu estive em São Luís alguns meses antes daquela primeira enchente. E eu tenho que dizer que eu fiquei de coração partido quando eu vi aquelas imagens da igreja caindo. E eu vejo que a cidade agora está quase totalmente reconstruída. E a minha pergunta eu fiquei curiosa em saber de onde vieram esses recursos para a reconstrução da cidade? Foi de iniciativa privada? Foi do IPHAN? Foi do poder público? E, inclusive, eu lembro que quando eu estive aí, eu nunca me esqueço que em frente à igreja, lá na praça, lá na esquina do lado direito, tinha, não sei se era uma doceria, uma padaria, que tinha um pudim de coco maravilhoso que eu comi lá. Eu queria saber se esse local ainda existe. Enfim, eu queria saber quem está reconstruindo a cidade. Obrigada, desde já. Vai lá, Dudu. Bom, foi legal, foram muitas ajudas, né? A solidariedade foi muito grande com São Luís do Paraitinga. Então, teve a ajuda do governo estadual, governo federal, das entidades, empresas, dos próprios moradores, das cidades vizinhas. Tivemos ajudas do exterior, do Japão, dos Estados Unidos, teve do Chile. Foram muitas as ajudas para São Luís do Paraitinga. Assim como a Simone, muitas pessoas, no caso dela conhecia, mas muitas pessoas que não conheciam o São Luís do Paraitinga fizeram questão de vir conhecer no pós-enchente, justamente por causa dessa dimensão da tragédia que foi essa enchente aqui para São Luís do Paraitinga. Então, só pensar em números, né? Na época, foram injetados aqui em São Luís do Paraitinga mais de 350 milhões de reais na reconstrução da cidade. Somente a igreja matriz foram 18 milhões de reais. E a gente não observou nenhum escândalo de corrupção em São Luís do Paraitinga, porque a prefeitura, que não tinha condições de gerir essa receita na época, atuou como fiscalizadora das obras e empregaram, naquele primeiro momento, as pessoas, moradores locais, que ajudaram a reconstruir a cidade. Então, foi muito importante essa parceria entre todos na reconstrução de São Luís do Paraitinga. Nossa, que maravilha, parabéns. Estão fazendo um trabalho belíssimo, pelo que eu vi aí, né? 95% da cidade praticamente está reconstruída. E agora aquela minha outra pergunta, aquela padaria que eu mencionei ainda existe? Eu lembro que ela ficava na esquina, a gente saía da igreja, ali na praça, ela ficava na esquina do lado direito. Ela existe ainda, foi reconstruída? Isso, ela foi reconstruída, né? Existe ainda, né? Alguns comércios acabaram mudando de ponto aqui, mas estão todos espalhados pelos centrinhos históricos aqui da cidade.
Ah, muito bem, que bom. Parabéns aí pelo trabalho aí. A cidade realmente é um encanto. Eu espero ter oportunidade de retornar lá, quem sabe com a própria Freeway, né? Mas muito Com obrigada, certeza. adorei a live. Eu que Obrigada a agradeço. você. Muito bom. A Vanessa também está aqui com a gente, ela tem algumas perguntas. Vanessa, quer falar com a gente? Está com o microfone? Bom, ela está aqui, vamos ver se ela está com o microfone. Ah, ela está sem áudio. Acho que ela já me avisou outras vezes. São muitas pessoas. Eu vou fazer as perguntas dela, então. Bom, ela pergunta se é possível conhecer todo o centro histórico a pé em um dia, tipo, fazendo um bate e volta, se vale um pernoite. Eu acho que sempre vale um pernoite, né? Apesar de ser pequeno, né? Meu feeling, assim, mas acho que é melhor vocês responderem. Olha, eu vou pegar a palavra aqui, Dudu. Eu sei que você está louco para responder, mas eu vou tomar aqui a palavra. Sim, você consegue conhecer toda o centro histórico num dia, é mais do que suficiente. O que você não consegue é sentir a cidade, não é? Na realidade, se você pernoita em São Luís do Paraitinga, você tem a oportunidade de ter contato com todo mundo. Cada habitante de São Luís do Paraitinga que você encontra, ele vai estar te contando aí alguma coisa da cidade, de você conhecer, ter a oportunidade de comer as delícias da cidade. Então, quer dizer, se você não pernoita na cidade, você, claro, você acaba deixando de fazer alguma dessas coisas que você poderia se você tivesse. E também, se a gente fala não pode esquecer do entorno, que é muito bonito, né? São Luís tem a parte da natureza no entorno que é muito bonito. Então, tem gente que bate e volta, vai e volta no mesmo dia para São Luís do Paraitinga. Claro, se você não tem opção de fazer diferente, sempre é válido, você pode fazer. Mas, com certeza, se você pernoita em São Luís, você tem a oportunidade de ter contato com a culinária, você tem oportunidade de ter contato com a cultura, Boa todos os noite dias. também, que é super gostoso, né? À Super noite. gostoso, porque São Luís é importante dizer que é uma delícia caminhar. É uma cidade praticamente plana, né? É segura. É uma delícia você ir para a praça, ficar lá vendo o movimento. Todas as noites do dia de semana tem a banda, né, Dudu, que faz ensaio. É uma banda de fanfarra. Então, se você pernoita lá, você pode ver o ensaio da banda. Você tem contato com essa imensidão de cultura que a cidade evoca, que é muito particular de São Luís. E tem a questão da cultura caipira, né? E o caipira diz que tem que ter tempo para ver o tempo, né? Tá certo, com certeza, né? Sábias Então, palavras. é. Então, Muito bom. enfim, você pode, na realidade, fazer de várias formas, mas se você tem um pouquinho mais de tempo, vale a pena você explorar um pouquinho mais tanto a cidade como a região, minha opinião. Eu também acho. Muito bem. Concordo. Ela pergunta também se já reabriu para o turismo e o significado do nome da cidade, São Luís de Paraitinga. Vai lá, Dudu. Eu vou começar pelo significado do nome, né? São Luís é o nome do padroeiro da cidade. São Luís de Toulouse é um bispo francês da cidade de Toulouse que aportuguesou e transformou em Tolosa. São Luís de Tolosa, o padroeiro. E o rio Paraitinga quer dizer rio de águas claras. Lembra da obra de Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo? Não existia o reino das águas claras? O reino de Paraitinga. Então, somando o nome do padroeiro São Luís do Rio Paraitinga. São Luís do Paraitinga.
E a outra questão, a questão do turismo, né? Como tudo está abrindo também, nós estamos passando por esse processo. As pousadas já estão abertas, né? Os restaurantes já em breve estão abrindo, atendendo todo o público novamente. E aos poucos está voltando esse processo, a nova metamorfose, né, do turismo que estamos passando agora. Sim. E falando sobre isso, né, a gente, obviamente, vai adotar todos os protocolos na viagem, né? Falando até do Réveillon. Então, a gente também está cuidando dessa questão, né, Ricardo? Com certeza, isso é uma preocupação e é uma situação extremamente importante hoje. Então, uma das vantagens, justamente, que eu gosto de falar, a gente está com a pousada toda para a gente, né? Então, isso facilita a gente manter os protocolos dentro da nossa comunidade, do nosso pessoal que vai. O nosso transporte vai, claro, com pelo menos 50%, que esse é o protocolo. E o que eu acho que a grande vantagem da região, Kelly, é você poder andar ao ar livre, né? Então, você vai... O City Tour na cidade é caminhando, não pode ser feito de outra forma. Então, aí podem me perguntar, mas como é que vai ser a festa do Réveillon? Nós já estamos programando justamente um jantar, claro, com distanciamento, etc. E depois, tradicionalmente, os moradores vão para a praça, em ar livre, para fazer a comemoração e ver os fogos de artifício. Isso é o que normalmente acontece, é o que a gente está planejando, né? O que a gente tem que justamente aqui enfatizar, que é isso que eu gosto de dizer, São Luís do Paraitinga não tem muita tradição das pessoas irem para lá, para o turismo, para o Réveillon. Então, o movimento de pessoas é relativamente pequeno. E a gente vai, claro, se preocupar nessa nossa nova fase de fazer com que tudo esteja dentro dessa questão de distanciamento e protocolos que a gente precisa para a gente se sentir seguro, com certeza. Ótimo, maravilha. Muitos elogios aqui, a live, muitos comentários assim positivos, com muito conteúdo, muita informação. Parabéns. Realmente foi uma live riquíssima. Eu aprendi muitas coisas. Fiquei com vontade de voltar, porque depois, né, dessa reconstrução ainda não voltei. Né? Quem sabe aí no Réveillon, em outra oportunidade, né? Se precisar de mais gente para coordenar grupo, pode contar comigo, eu já conheço, né? Essas coisas contam, não é verdade? Com certeza, Kelly. E a sua simpatia também, né? Fundamental, né? Obrigada, obrigada. Mas é isso aí, eu acho que as perguntas, as dúvidas acabaram, porque realmente foi muito bem explicado. Vocês estão de parabéns, Dudu, também você. Manja muito, né? E tem muito amor aí pela sua cidade, não teria como ser diferente, né? Um lugar muito realmente encantador, é a palavra perfeita. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Isso aí, Kelly, isso aí, Ricardo, Dudu, muito bons vocês, viu? Muito bacana, muito gostoso aprender. Boa noite. Ai, alguém levantou a mão, é verdade, me desculpa. Pode falar, Fábio. Eu levantei a mão, desculpe. Só queria parabenizar aí pela live, como eu falei no comentário, foi um banho de São Luís do Paraitinga. Estou feliz de ter participado. Recebi o convite da Fabiana da Paradiso, que nós estudamos juntos. Eu sou funcionário da Secretaria de Turismo do Estado e eu fico muito feliz em ver a retomada aí do turismo e tudo, vendo você já planejando um futuro próximo, o Réveillon, e com todas essas informações aí, o Ricardo, a Kelly, vocês aí, parabéns para todos. Isso é muito importante aí nesse período que nós estamos aí de retomada aí. O turismo sobrevive bem e mais breve. Com certeza, estamos trabalhando para isso, viu, Fábio? Obrigada pelo seu feedback, viu? Muito bom.
isso nos motiva ainda mais, né, a fazer cada vez mais lives, falar de vários lugares do Brasil e do mundo, para as pessoas irem aprendendo, se encantando, e quando puderem desfrutar presencialmente, vai ser fantástico. Muito obrigada. Obrigado. E é isso aí, né, gente? Isso aí. Mandei o link no chat, tá bom? Do roteiro do Réveillon. Nossos consultores também vão mandar para vocês por e-mail. Pode contar com a nossa equipe, estamos todos trabalhando, home office. Tem todos os nossos contatos aí, também os agentes de viagem que quiser divulgar algum programa bacana para o Réveillon, já está aí no site. E semana que vem a gente tem mais lives, né, Sônia? Terça-feira. Isso aí, Kelly. Semana que vem temos Serra do Roncador, no Mato Grosso, divisa com Goiás. E temos o banho de floresta, mais especificamente falando da nossa viagem na Serra da Mantiqueira, que a gente está organizando essa viagem, na verdade, em carros particulares, que cada um possa ir com o seu carro, porque vai ser a primeira viagem que a gente está retomando assim em grupo, então que cada um vai com o seu carro para se sentir mais confortável, mais seguro, mas sempre lembrando que são grupos pequenos, pouca gente, roteiros organizados de uma maneira global, com guia local, então não é uma viagem assim que é pousada, que tem os passeios, não, nós que organizamos os passeios, ou seja, bem elaborados. E queremos todos participando, queremos as pessoas viajando de maneira segura, natureza, banho de floresta, coisa que faz bem, que traz energia, alimenta a nossa alma, alimenta nosso cérebro, alimenta a nossa imunidade. É disso que precisamos. Então, estamos trabalhando fortemente nisso, gente. E esse São Luís do Paraitinga é maravilhoso, com a sua história, com a viagem ao ar livre, com natureza pródiga, super próxima e permeando a viagem. É isso que a gente quer, passear com segurança junto à natureza. Natureza é segurança, gente. Natureza é segurança. Lá não tem perigo de contágio. É isso aí. Ricardo, Dudu, super obrigada. Vocês são ótimos. Acho que aprendemos demais. Seguimos aprendendo com vocês. Esperamos estar brevemente juntos aí em São Luís do Paraitinga. Obrigada a todos que participaram com a gente dessa live e das lives da Freeway, que a gente com tanto carinho organiza com os nossos parceiros. E até a próxima semana. Terça-feira, a próxima live. Um beijo grande a todos. Gente, boa quinta-feira, bom final de semana. Beijo. Obrigado, gente. Beijo para vocês. Obrigado também pelo convite. Obrigada a vocês, queridos. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Dudu. Obrigado, hein? Obrigado, Ricardo. Valeu.